Tá, eu vou começar. Boa noite, então. Estamos aqui mais uma vez para o nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos começar o capítulo 16 e a gente vai continuar naquilo que a gente já iniciou sobre a despedida de Jesus. A gente entendeu que essas são as últimas palavras dele antes dele ser preso e julgado e crucificado. Então, a gente vai dar sequência a isso. Eu acredito que se alguém chegar atrasado no meio, eu vou aceitando. Mas presentes agora nós temos a Isis, a Brenda Oliveira, a Júlia Rosa, a Lana e eu, Matheus Eduardo. Aí tem o Eduardo, filho da Brenda, também lá com a gente. Tá, eu vou compartilhar a tela se eu conseguir. Tá. Dá para ver, gente? Sim. Beleza. Sim. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para ficar mais fácil da gente ler. Então, João capítulo 16. Vermelhinho, então a gente sabe que é a palavra de Jesus, né? Falo essas coisas para que vocês não se escandalizem. Eles expulsarão vocês das sinagogas e até chegará a hora em que todo aquele que os matar pensará que, com isso, está prestando culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Mas estou falando essas coisas para que, quando chegar a hora, vocês se lembrem de que eu já tinha dito isso para vocês. Tá? Então, a gente já percebe claramente que Jesus continua se despedindo e dando todas as dicas e bases, porque ele sabe que vai chegar o momento que ele não vai estar mais presente do lado dos amigos dele, dos discípulos. Então, ele está já meio que dando um spoiler sobre as coisas que vão acontecer. E ele começa dizendo que é para eles não se escandalizarem, né? Para eles não serem pegos desprevenidos, né? E ele já começa falando que uma das coisas que vai acontecer, uma profecia ali dele, é que eles vão ser expulsos das sinagogas e vão ser perseguidos, né? Aqui está dizendo que eles vão morrer. E, surpreendentemente, pessoas que vão estar fazendo isso são pessoas que vão achar que estão agradando a Deus através disso. E isso é muito louco, né? Porque a gente percebe através desse versículo que muitas religiões, muitas crenças, às vezes parece que querem ensinar as pessoas a fazer o bem, mas às vezes acabam levando as pessoas ao engano, né? E isso vai acontecer alguns anos depois, pouquinho tempo depois, com Paulo. Vocês lembram da história de Paulo? Paulo era alguém que perseguia os cristãos. Ele queria continuar a lei que ele acreditava, que era a lei de Deus, dos profetas. Então, para ele, que era um estudado da lei, que era judeu, ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus. Então, ele achava que os cristãos que falavam sobre isso estavam cometendo um pecado, como eu posso dizer, estavam indo contra Deus. Então, quando ele perseguia os cristãos, ele achava que ele estava agradando a Deus por não deixar que essa mentira, na cabeça dele, né, continuasse. Então, ele já é um exemplo daquilo que iria acontecer, né, de pessoas que matariam cristãos achando que estavam prestando culto a Deus através disso, né? E hoje a gente percebe que esses que estavam sendo mortos que estavam de alguma forma entregando a vida deles a Deus, né, louvando a Deus pela atitude deles, pela coragem deles, né? E esses que estavam atacando, estavam perseguindo, estavam completamente cegos por engano, né, por ignorância. E até a gente é bom a gente refletir isso, né, porque parece uma realidade distante, mas se a gente vê nos dias de hoje mesmo, acontecem exemplos disso, né? Eu estava pesquisando um pouco assim para falar sobre isso com vocês, e eu vi uma matéria de 2019, então tá super atual, falando que aproximadamente 250 milhões de cristãos no mundo de hoje
de alguma forma, sofrem algum tipo de perseguição por causa da fé. Ou são perseguidos para serem presos, ou as igrejas são perseguidas para fecharem, ou mesmo muitos deles são mortos, né? O principal país de perseguição hoje é a Coreia do Norte, que acredita no ateísmo, que acredita que quem deve ser prestado homenagem, que deve ser adorado são as figuras políticas, né? Daquele cara lá que eu esqueci o nome dele, que é o dono de tudo lá da Coreia do Norte, né? Mas depois, seguido da Coreia, os outros países que mais têm perseguição são tudo países muçulmanos. E os países muçulmanos, a religião deles, né, do Islã, eles acreditam em Deus, e só que um Deus de acordo com Maomé, que é o profeta que eles seguem, né, do Alcorão, etc. Então, quando eles perseguem cristãos, eles estão fazendo exatamente isso que está falando, né? Eles acham que estão, de alguma forma, prestando culto a Deus, mas, na verdade, eles estão matando os próprios filhos de Deus. Então, só para vocês verem que Jesus falou que isso aconteceria, aconteceu já alguns anos depois que ele morreu, e continua acontecendo até os dias de hoje. Então, beleza. A obra do Espírito Santo. Eu não lhes falei isso desde o princípio, porque eu estava com vocês. Mas agora eu vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vocês me pergunta: para onde o Senhor vai? Pelo contrário, porque eu lhes disse essas coisas, a tristeza encheu o coração de vocês. Tá. Só para a gente contextualizar aqui, ele está dizendo que não tinha começado esses assuntos, né? Não tinha começado toda essa despedida, né? E esses conselhos, porque até então Jesus estava presente na vida dos discípulos, né? Só que agora, mais uma vez, assim como os outros capítulos que a gente já estudou, ele está falando, mas eu vou embora, eu vou para junto daquele que me enviou. Né? Ele está deixando bem claro que ele vai para o céu. E ele está dizendo que nenhum dos discípulos está questionando mais, não estão perguntando para onde é que ele vai. Provavelmente, né? E também de acordo com, dá para a gente entender isso porque pelo próximo versículo, que ele está dizendo que é porque a tristeza encheu o coração deles, né? Então é porque os discípulos já estavam tristes, né, com esse papo de que Jesus vai embora. Porque Jesus já está repetindo isso há um tempão nesse discurso de despedida dele, né? Porque eu vou embora, porque até então eu estive com vocês, mas agora eu vou voltar para o Pai, etc. Então os discípulos estão tão tristes em relação a isso que eles não estão nem mais perguntando, não estão querendo saber para onde é que Jesus vai. Eles não querem ouvir que Jesus vai embora. Então, diante disso, né, diante dessa tristeza dos discípulos, Jesus continua dizendo ali no versículo 7, ó: mas eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Então, o que ele está dizendo, né? Que Jesus precisa ir, porque no plano de Jesus, depois que ele fosse, ele deixaria o Consolador com a gente, que no caso é o Espírito Santo, que até então não existia a presença tipo do Espírito Santo diante das pessoas. A gente até viu no capítulo anterior, né, que tinha toda aquela coisa de ter o tabernáculo, e daí lá na tendinha, atrás de uma cortina, tinha o Santo dos Santos, que só o sacerdote podia ir uma vez ao ano, que era ali habitava a presença de Deus, né? E quando Jesus morreu, repetindo só para a gente ter bem claro isso, né? Esse véu desse Santo dos Santos se rompeu de cima a baixo, como uma demonstração que agora todo mundo teria acesso à presença de Deus, todo mundo teria o Espírito Santo, poderia conversar diretamente com Deus, poderia ter seus pecados perdoados diretamente com Deus. Então, aqui Jesus está falando que para que isso aconteça, né, para a gente ter esse Espírito Santo com a gente, Jesus precisa ir, porque nesse momento Jesus está na forma humana, Jesus não tem como, nesse momento ali, dentro da limitação do corpo humano, ele não tem como estar em todo lugar, ele não tem como falar com várias pessoas ao mesmo tempo, ele está ali em formato humano, ali, como se fosse um amigo deles. E, e daí depois,
que ele fosse, o Espírito Santo viesse, né? O Espírito Santo estaria com eles ao redor do mundo inteiro e estaria com eles ao mesmo tempo, tipo, não estaria limitado à forma que ele estava, né? Tudo fazia parte do plano de Jesus, né? E é muito louco pensar isso também, porque às vezes a gente tem essa curiosidade, né, de, eu queria tanto ter vivido nessa época, tanto ter conhecido Jesus, homem, ter sido amigo dele, ter conversado com ele em forma humana, mas aqui ele diz que é melhor ele ir e a gente ter a presença do Espírito Santo. Então, ele está dizendo que é melhor a gente que está vivendo com o Espírito Santo do que as pessoas que viviam numa época que não tinha esse Espírito Santo, que é a forma da gente falar com Jesus no momento que a gente quiser, da forma que a gente quiser, o tempo inteiro, sabe? A gente pode estar de madrugada com insônia e a gente tem acesso a Jesus, e Jesus fala o nosso coração e nos acalma e nos traz paz, e ele fala na nossa língua, no português. Então, a gente tem um acesso muito maior e a gente tem uma noção muito mais próxima de quem Deus é. Porque naquela época, como Jesus era uma pessoa que estava do lado deles, eles não tinham noção de quão grande Jesus era, sabe? Hoje a gente tem a noção de que ele tem poder sobre todas as coisas, ele não é limitado ao nosso espaço, ao nosso tempo, ele não é limitado em relação aos pensamentos, mas ele sabe de todas as coisas. A gente tem esse entendimento de que quando a gente está pensando alguma coisa, Jesus sabe o que a gente está pensando, sabe? E lá eles não tinham total entendimento disso, eles tinham Jesus como uma pessoa, né? E hoje a gente é agraciado por ter esse entendimento, por a gente ter o Espírito Santo com a gente. Então é para a gente pensar, né? Como a gente é privilegiado por viver nessa época. E aqui Jesus continua falando sobre o Espírito Santo, ó, no versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E daí ele vai explicar o que que é agora convencer do pecado, da justiça e do juízo, né? Do pecado, porque eles não creem em mim. Então aqui Jesus já fala que, tipo assim, ó, o maior pecado das pessoas é não crerem em Jesus. E através do Espírito Santo que vai vir, muitas pessoas daquela época que não conseguiram ainda abrir os olhos e entender quem Jesus é, vão entender através do Espírito Santo na vida delas. Então, esse Espírito Santo vai convencer do pecado e essas pessoas vão abrir os olhos e vão crer. Também vai convencer da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. O que isso quer dizer? Que naquela época, quem falava sobre justiça era Jesus, né? A gente sabe que Jesus ia até as pessoas hipócritas, os religiosos hipócritas e quem estava pecando, e Jesus falava as verdades e falava aquilo que estava errado, falava aquilo que estava certo. Então ele está dizendo que Jesus não vai estar mais aqui, mas o Espírito Santo vai fazer esse papel de nos convencer da justiça. O que isso quer dizer? Que Jesus é quem nos leva a ter, o Espírito Santo, desculpa, é quem nos leva a ter santidade. Às vezes a gente fica na dúvida, será que isso o que eu estou fazendo é certo? Será que isso aqui que eu estou fazendo é errado? Aqui Jesus fala que o Espírito Santo vai nos ajudar nessa jornada de discernir o bem do mal e viver em santidade, né? E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. O que quer dizer juízo, né? Isso remete para a gente sobre o juízo final, sobre o fim dos tempos. Então, o Espírito Santo também habitando em nós vai ser sempre uma lembrança daquilo que há de vir. Ele traz essa esperança de que um dia Jesus vai vir, ele fica nos lembrando, nos martelando sobre esse futuro bom que nos aguarda. Então, são essas três coisas que o Espírito Santo age na nossa vida, né? Ele nos convence do pecado e nos faz crer em Jesus. Ele nos convence da justiça, né? Então, nos ajuda a viver em santidade. E nos convence do juízo também, de que há esperança de que o fim dos tempos vai chegar e um dia a gente vai viver no céu. E eu já ia continuar, mas é até o versículo 11 para nós. Então é isso, gente. Eu vou parar a gravação aqui. Peraí.